A correção do Senhor. Olha aí, pega isso. Deus corrige. Nem te desanimes quando por ele és repreendido. Deus repreende. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Então, o início lá do 5, hein? E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama, açoita a todo que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer assim: Senhor, fala comigo, por favor, Deus, dê misericórdia e graça ao pastor. Deus, aplica essa palavra desse culto 19:30 segundo a necessidade do nosso coração. Espírito Santo, tenha liberdade, fale conosco, use um acorde, use um versículo, use o irmão que está ao meu lado, alguma coisa mais ministre ao meu coração, em nome de Jesus. Querido, basicamente falando que nós falamos mais cedo, nós precisamos entender que as tribulações, as aflições, a melhor visão que você pode ter das aflições e das tribulações é que elas são pedagógicas. As aflições são pedagógicas, as tribulações são pedagógicas. Deus trabalha com as aflições dentro de uma visão pedagógica, ou seja, nenhum sofrimento é por si um sofrimento vazio, nenhum sofrimento ou tribulação é por si só um sofrimento e uma circunstância diversa por si só. Deus, Ele usa e Ele trabalha com o sofrimento, com as aflições. O cristão, ele precisa entender que a visão bíblica de Deus para o sofrimento é de que o sofrimento, a aflição são pedagógicos. Estão sempre querendo ensinar alguma coisa, falar alguma coisa. Esse texto que estamos lendo, o autor escreve aos Hebreus, dizendo que vocês já se esqueceram da exortação que vos admoesta, vocês já esqueceram disso, que a exortação, ela alinha vocês, ela molda vocês, ela corrige, ela transporta vocês para uma sala de aula, onde algo está sendo passado a vocês. Porque o autor aos Hebreus, que é um autor desconhecido, ele está escrevendo para judeus que se converteram a Cristo, deixaram o judaísmo e entregaram suas vidas a Cristo. E o problema do livro de Hebreus é que esses cristãos judeus, eles estão passando por um tempo de aflição e sofrimento, e eles estão cogitando a possibilidade de regressar, Jéssica, para o judaísmo de volta. Se você pega o livro de Hebreus, ele é uma ação de Deus para mostrar a esses cristãos judeus de que Cristo é superior a tudo que eles viveram na antiga aliança. É por isso que o livro de Hebreus vai apresentar Cristo, Jesus, como sumo sacerdote, como tabernáculo perfeito, porque tudo aquilo que eles estavam acostumados no judaísmo, Cristo é a perfeição de Deus encarnada. É isso que o autor está tentando passar para esses cristãos que se converteram. E o capítulo 10, o versículo 25, é sempre uma tentativa de falar assim: olha, não desista, não recua. O capítulo 10, o versículo de número 25, vai falar a respeito daqueles que estão querendo de alguma maneira desistir do caminho.
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quando você começa a ler o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, você vai começar a enxergar que há uma vibe no ar, há uma vibração no ar, há uma tentativa de voltar atrás, de desistir. Por quê? Porque as lutas e as tribulações, elas estão pesando. Aí se você desce um pouquinho e vai para o... Deixa eu pegar aqui, pega a visão aqui, pastor. Vamos lá. No versículo 34, você vai ver o que eles estavam enfrentando, o que esses cristãos estavam enfrentando. A perseguição era tanta em cima deles, que eles tinham seus bens, seus patrimônios confiscados. Diz assim: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que eu quero que você vá entendendo comigo: esses cristãos estavam sofrendo uma aflição, uma tribulação ferrenha. E eles estão cogitando a possibilidade de regressar, de voltar atrás, de voltar à fé de seus pais antepassados no judaísmo e deixar Cristo de lado. Aí eu quero que você entenda que quando você cai no capítulo 11, o que é o capítulo 11 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus? É uma mensagem de perseverança e fé. Porque quando você começa a ler o capítulo 11 vai falar a respeito dos heróis da fé, de homens e mulheres que passaram por situações terríveis, porém eles perseveraram, tiveram fé, e por perseverarem e terem fé, eles alcançaram aquilo. Homens e mulheres que enfrentaram tal situação, mas foram perseverantes, foram resilientes, e por serem perseverantes e resilientes, eles alcançaram tal. Há uma lista no capítulo 11 que o autor está pondo na cara deles, dizendo assim: olhai para eles, olha o que eles passaram. E lá tem vários. Se você pegar do versículo 1 em diante, há uma lista. Aí quando você cai no capítulo 12, no início do capítulo 12, o que essa carta está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: olha, as lutas vão ser muitas, mas vocês devem olhar para a vida daqueles que passaram por situações semelhantes e não desistiram. Vocês devem olhar para a vida daqueles que passaram por situações parecidas com a sua, Wellington, mas não desistiram. O capítulo 12, o verso 1 é: visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observamos da tribuna principal, afastemos-nos de qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Ele inicia dizendo, estou lendo na Viva, de quando ele veio: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O capítulo 12, o verso 1 é o seguinte: olha, existe um legado de homens que passaram por situações piores do que as que você está enfrentando, e vocês devem olhar para eles, porque é como se eles estivessem numa tribuna agora assistindo as escolhas e decisões de vocês. Essa nuvem de testemunhas é o que ele citou no capítulo 11. É a vida, é a história, é o legado, é o peso de glória que esses homens e mulheres conquistaram em Deus, no Senhor. E o autor está dizendo: olha, temos uma nuvem que nos rodeia, tão grande de testemunhas, e por termos essa nuvem, esse legado, por termos homens que enfrentaram tais situações, tais mulheres, tais homens, olha o legado deles à sua volta, olha a história deles à sua volta. Você deve se livrar de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. E qual é esse pecado que tenazmente o texto fala assediava esses cristãos judeus? O pecado da incredulidade. Eles estavam sendo tentados
a desistir, a voltar atrás. E o livro de Hebreus, ele é uma investida do alto a esses cristãos, para que eles não desistam, porque Cristo é superior a tudo que eles já viveram. É como se o autor estivesse dizendo assim: não desista do seu amado, não desista do seu rei, não desista, porque Cristo é superior a tudo que você já viveu. Quando você pega o capítulo 10, o verso 38 ou 39 do livro de Hebreus, está falando para que eles não desistam. Está dizendo assim: olha, vocês não podem desistir, porque nós não podemos ser conhecidos por desistir. Diz assim o verso 38: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. 39: nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. Eu quero que você entenda isso. O autor da carta aos Hebreus, que é desconhecido, ele está escrevendo para cristãos que estão pensando em desistir, estão olhando para as aflições e estão pensando em voltar atrás, estão pensando de alguma maneira a largar tudo. E aí você pode dizer assim: pastor, mas o que o Senhor quer trazer ao nosso coração é que era necessário que esses judeus cristãos entendessem que o propósito do sofrimento não era fazê-los retroceder, mas pelo contrário, era sim moldar, amadurecer, ensinar e lançá-los para o destino final deles. Então pegue isso aqui, segure isso aqui no seu coração. Existem tragédias que vão colocar você aonde Deus quer que você esteja. Entende isso aqui? Existem tragédias que vão colocar você no lugar que Deus quer. Existem tragédias que vão lançar você para a posição geográfica que Deus quer que você esteja. Ou seja, eu como cristão não posso olhar para o sofrimento como apenas algo punitivo de Deus, a aflição de alguém, a luta, a dificuldade, o tempo mal, aquilo que vem, aquilo que é difícil de ser enfrentado. Não pode ser olhado de um campo ótico apenas como algo punitivo de Deus. Mas eu tenho que entender que isso é Deus me ensinando alguma coisa, é Deus me corrigindo, é Deus acrescentando algo na minha vida. Se você não pega essa visão, você fica em berço esplêndido, em uma estação que era para você ter superado há muito tempo, porque você não aceita a correção, você não aceita o ensino, você não aceita a estação nova que Deus tem para a sua vida através da aflição, porque desde o princípio da criação ao livro de Apocalipse, você vai ver que o sofrimento é usado por Deus como ferramenta para moldar, para ensinar, para corrigir e para abençoar, porque às vezes é justamente o sofrimento que é a estrada do sucesso para homens e mulheres na Bíblia. Você vai pegar a história de diversos homens que o sofrimento que eles enfrentaram colocaram eles justamente aonde Deus queria que eles estivessem para serem abençoados. Ou seja, quando eu passo por um sofrimento, eu não posso me desgastar e perder tempo apenas questionando o porquê eu estou passando, sendo que eu deveria correr atrás do porquê, do para que Deus está permitindo eu passar por isso. Ou seja, não olhe para o teu sofrimento apenas de um campo ótico como algo punitivo. É Deus me punindo, é Deus me punindo, é Deus sendo mal comigo. Não, é Deus me ensinando, é Deus me exortando, é Deus me moldando, é Deus falando algo comigo, é Deus querendo me colocar em algum lugar. Então, é como se Deus estivesse dizendo para você: acorda, 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 porque quanto mais cedo você pegar essa visão, mais rápido o processo ele é na sua vida e mais rápido você chega aonde Deus quer que você tenha de alguma maneira êxito. Ou seja, esse texto que nós lemos de Hebreus, capítulo de número 12, do verso 5 ao verso número 7, ele nos ensina alguma coisa. O versículo 5, ele é muito claro: e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles for repreendido. Pastor, o que o Senhor quer dizer? E o que o Senhor pretende trazer nessa noite para nós? Deixa eu rapidamente tentar abordar isso com você. Rapidinho, 3 lições pedagógicas do sofrimento do cristão. O versículo 12, capítulo 12, verso 5 está dizendo: prestem atenção, não esqueçam. Olha o que diz: estáis esquecidos. Preste isso.
Olha o que ele está dizendo. Prestem atenção. Não esqueçam. Não esqueçam do que está escrito. Medite no motivo, na causa, na razão do porquê está acontecendo. Escuta. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorrem convosco. Estamos esquecendo de que a exortação que vem é como a correção de um pai ao seu filho. Ou seja, ele diz assim, não esqueça, o sofrimento, ele não é algo por si só vazio na sua vida. Não esqueça, ou seja, eu não posso esquecer. Eu tenho que entender isso aqui. Eu não posso esquecer. É por isso que ele inicia o versículo 12, dizendo, e já vos esquecestes da exortação, ou da palavra que vos advertiu. Em algumas versões, na Viva, em algumas versões vai estar, na palavra que exorta. Ou seja, por exemplo, você não pode se esquecer que a exortação que vem a você é como um pai corrigindo um filho. Presta atenção. E às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos. Diga assim no seu coração, eu não posso esquecer. Isso. Olha a continuidade do texto, ele está dizendo outra coisa. Versículo 5 ainda. Não despreze, ou em outras versões, não menospreze, filho meu, não desprezes a correção. Como a filha escorre convosco, filho meu, não menosprezes, ou não desprezes. Preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Ou seja, às vezes, em vez de eu quebrantar meu coração, e crescer em Deus durante a prova, o que alguns fazem? Brigam com Deus. Ele está dizendo assim, você não pode menosprezar, desprezar, e questiona e tem uma briga, uma treta com Deus. Presta atenção. Não despreze ou menospreze, ou seja, em vez de quebrantar e crescer em Deus durante a prova, alguns se rebelam e brigam com Deus. Isso é menosprezar, desprezar a oportunidade. Isso que está tendo de aprender e crescer na prova. Então presta atenção, eu não posso desprezar, menosprezar a aflição que eu estou passando. O autor, ao escrever a esses cristãos judeus, ele está dizendo assim, cara, vocês precisam prestar atenção, vocês não podem se esquecer. A exortação, ela é um ensinamento. É como um pai que pega o filho e está querendo que o filho aprenda uma lição. Não esqueça isso. Quando passares pela aflição, pela tribulação, é como se o pai estivesse dizendo, ensinando, moldando o filho. Quando eu e você, que estamos aqui nessa noite, estamos passando por uma aflição, nós devemos olhar para a aflição como algo que está me ensinando alguma coisa. Então, eu não posso desprezar, menosprezar. Qual que é o problema? Às vezes eu estou passando por uma aflição, por uma tribulação, e eu desprezo ela. Não! Ela é um ensinamento, ela é algo rico, porque está dizendo que Deus usa a aflição como um pai que ama o seu filho, tenta corrigir o seu filho. Deus usa a aflição para ensinar o filho. Diz assim, a quantidade do verso 5: não desanimes, nem te desanimes quando por eles és repreendido. Então eu não posso me esquecer, eu não posso desprezar, e eu não posso me desanimar quando por ele, pelo meu Deus, pelo meu Senhor, eu for repreendido. Não te desanimes. Em algumas versões vai dizer, não desmaie quando você estiver sendo exortado, corrigido, quando você estiver passando por algo difícil. Quer dizer, você não pode desanimar. Ou algumas versões vai dizer, se eu não me engano, Almeida Corrigida e Fiel, vai dizer, não desmaie. Quem aqui já viu aquela pessoa que ela vai socorrer a pessoa que sofreu um acidente? A hora que ela olha a aflição ali, o marido diz que vai assistir o parto, a mulher está lá gritando de dor. Aí gritando, ela não vulca lá. Aí o cara está lá olhando o médico e de repente, naquele momento de aflição, o que ele faz? O que ele faz? Ele desanima, ele não suporta aquilo. Ele desmaia. Uma pessoa desmaia, eu vou socorrer essa pessoa, o cara atropelou ela. A hora que ela começa a ver o sangue, começa a ver o osso para fora, ela não suporta ver aquilo e ela desmaia. Ele desmaia. O que isso quer dizer, pastor?
Não abandone a fé, não desista, seja forte, resistente, resiliente quando a aflição aperta. Você não pode fugir. Quando a pessoa desmaia, o que ela faz diante da aflição? Ela foge dela. Por quê, pastor? Porque a aflição, ela pode parecer dura demais e às vezes ela te leva o quê? A não se fazer de forte diante dela. Então, pastor, o que o senhor quer dizer aqui? Para a gente correr e entender isso. 3 liçõezinhas pedagógicas diante da aflição que o cristão deve entender. Eu não posso me esquecer que a aflição está me ensinando alguma coisa. Eu não posso desprezar e menosprezar a aflição que eu estou passando. Eu não posso desmaiar, fugir, desanimar diante dela. Aí você pode perguntar, você que está aqui, por que devo seguir essas 3 lições? Não me esquecer, não desprezar e não me desanimar, não desmaiar diante das provações e aflições. O versículo 6 diz assim: porque Deus corrige quem ama. Por que eu não posso me esquecer disso? Porque Deus corrige quem Ele ama. Porque isso acontece com quem Ele ama. Olha lá, porque o Senhor corrige a quem ama. Então, por que eu devo entender isso? Eu não posso me esquecer que a aflição, ela me ensina algo. Por isso, por que eu não posso me esquecer que diante da aflição eu não posso menosprezar algo? Menosprezar ela, porque ela está me ensinando alguma coisa. Por que eu não posso fugir dela, desmaiar diante dela? Porque isso só acontece com quem Deus ama. Ou seja, presta atenção, a aflição, ela ocorre com quem Deus ama. Deus usa a aflição para corrigir quem Ele ama. Deus corrige quem Ele ama. Deus ensina, Deus molda quem Ele ama. Deus de alguma maneira acrescenta algo naqueles que Ele ama através da aflição, da tribulação. Olha o que o 7 está dizendo. Por que devemos suportar o sofrimento? Porque ele gera em nós uma vida cristã disciplinada. Olha o que está dizendo. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois quem é o filho que o pai não corrija? Ou seja, é para a disciplina que perseverar. Diante da aflição você tem que perseverar. Por quê? Porque a perseverança vai ensinar o cristão a ser disciplinado na sua vida. E aqui, para tentar fechar esse ponto, por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós às vezes não queremos olhar para a aflição como algo pedagógico. Nós não queremos olhar para a aflição como algo que está nos ensinando algo. E aí, o que a gente leu no culto é mais cedo de 17:30, o Salmo 119, verso 71. O salmista ele declara assim: foi-me bom ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus estatutos. Ele está dizendo que foi algo negativo? Ele está dizendo que foi algo ruim? O salmista diz assim: foi bom ter passado todo esse perrengue, toda essa luta. Foi bom, porque hoje, olhando para trás, eu descubro que eu aprendi, me acrescentou algo. Foi bom para mim. Ou seja, a aflição nunca é por si só uma aflição vazia, ela é pedagógica. A gente perde tempo questionando por que estamos passando, sendo que deveríamos remir o tempo e perguntar: o que Deus está falando, o que Deus está me ensinando, o que Deus está me corrigindo na aflição. Então não é um vazio em si só, é uma oportunidade de Deus para que eu crescer. Porque olha o que o salmista diz: foi bom eu ter passado. Ele está dizendo durante o processo, ele passou pelo processo, e agora que ele terminou, que ele passou, enfrentou o que tinha que passar, ele olha para trás e fala assim: foi bom ter passado por isso, porque eu aprendi os teus estatutos. É igual um dia que a pessoa perguntou do meu acidente, hoje, 2020, eu olho lá para o ano de 2000, quando eu sofri o acidente, e eu falo: a melhor coisa do mundo foi eu ter passado por aquele acidente, o caminhão ter me atropelado, eu ter ficado um mês e uma semana no João 23, eu ter levado 6 meses para voltar a andar, porque tudo isso serviu para que o meu coração se abrisse para o Senhor, e o Senhor ministrasse na minha vida, e o Senhor acrescentasse na minha vida. Então hoje, anos depois, eu olho para trás e digo: foi bom, foi algo maravilhoso aquele caminhão ter me atropelado, porque ele me transformou em alguém melhor. Então o salmista, quando ele fala isso, ele está falando pós, eu passei. Ou seja, o que o senhor está dizendo, pastor?
Sofrimento sempre foi usado por Deus como uma ferramenta para moldar, ensinar, acrescentar. Então, você não pode cair na mentira de que, eu sirvo a Deus, eu estou passando por isso, e eu vou estar isento do sofrimento. Não, grave isso aqui. Existem tragédias que lançam você para o seu destino. Não fuja delas, pelo contrário, encare o sofrimento, pois ele não é sinônimo de abandono, mas sim de presença de Deus durante todo o processo. Sinônimo de um Deus que te ama e que, por te amar, Ele usa a dor e o sofrimento para deixar você mais forte e maduro. Nas mãos de Deus, até mesmo o que há de pior pode ser reciclado e alcançar um propósito maior. Ou seja, empurrar você para que você seja alguém melhor. Quando você lê Jonas, o livro de Jonas, capítulo 1 ou capítulo 3, o que você vai ver? Você vai ver uma tragédia lançando Jonas para o propósito de Deus, para o destino de Deus. Qual que é a tragédia? O navio está todo zicado, tempestade, vento forte, o navio está quase afundando, as pessoas estão tomando prejuízo lá dentro porque Jonas está lá, jogando bagagem para fora, uma briga danada, Jonas é jogado para fora do navio, lá tem a história do peixe grande que engole ele. Por que ele passou toda essa tragédia? Porque essa tragédia, ela foi uma ferramenta de Deus para ele ser convencido a ir para onde Deus queria que ele fosse, e ele não estava indo. Isso tudo serviu para quê? Serviu para pôr Jonas aonde Deus queria que ele estivesse. Aí você está questionando, por que eu estou passando tudo por isso? Porque isso vai te colocar onde Deus quer. Já viu que tem gente que fala, tem gente que diante da aprovação, a aprovação empurra ela com propósito, empurra ela com jejum, empurra ela para um tempo a sós com Deus, empurra ela para ler a Bíblia, empurra ela para fazer campanha, põe ela na quarta-feira para buscar Deus, põe ela no domingo para buscar Deus. Por quê? Porque a aflição e a tribulação é pedagógica, não é um vazio em si só, é Deus ensinando algo. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, você precisa começar a olhar para as aflições e tempos maus da sua vida e perguntar o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo me ensinar, aonde Deus está querendo me pôr, o que Deus está querendo moldar em mim, o que Deus quer mudar no meu caráter. Ou seja, existem situações trágicas que cooperam para que o milagre aconteça. A questão é que olhamos para a tragédia como se fosse um fim. Só que essas situações trágicas, essas tragédias, vão justamente colocar na gente aonde Deus queria. Quando eu falo do meu acidente, eu estou falando de uma experiência minha, que contribuiu para que o meu coração estivesse aberto para Deus falar, e a minha vida estivesse aberta para Deus mudar o que precisava ser mudado. Que outrora, em outros tempos, eu não permitia, eu não dava acesso, eu não abria a porta. Mas aquela aflição que eu passei, aquela tribulação que eu passei, me deixou sensível à voz de Deus, sensível ao trabalhar de Deus. Ou seja, a aflição não é um vazio em si só, é pedagógica. Então presta atenção, nós falamos quarta para a gente orar no Senhor sobre Marta e Maria e o irmão delas, Lázaro. Quando Marta e Maria elas olham para Jesus, o que elas falam? Jesus, você chegou atrasado, é o quarto dia, meu irmão já está sepultado. A tragédia, ela já terminou, a tragédia não tem mais volta. Ela vai dizer assim, é um fim. Na ótica humana, essa tragédia, ela não tem mais volta. E na ótica humana, realmente não tinha mais volta. Por quê? Jesus demorou 2 dias onde estava, levou mais 2 para chegar. Jesus chega lá no quarto dia. Havia uma crença entre os rabinos, né? Entre os rabinos que um homem piedoso, um homem justo que orasse tal, por uma pessoa morta, até o 3º dia ela poderia ressuscitar, mas no 3º dia para frente não poderia ressuscitar jamais. Aí Jesus chega no 4º dia, realmente a tragédia ela se consumou. Além de Lázaro adoecer, além da doença piorar, Lázaro morre, e quando Jesus chega, já é o 4º dia. Ou seja, para aqueles homens e para aquelas pessoas que estão ali, não há a mínima possibilidade daquela tragédia ser revertida.
Mas Jesus chega exatamente no quarto dia, quando a tragédia se consumiu. Por quê? Porque Lázaro tinha que estar justamente onde ele estava, naquele túmulo, no quarto dia. Porque Jesus queria mostrar para todos que ele não era apenas a luz do mundo, ele não era aquele que fez o cego enxergar, que os judeus questionaram. Quando eles oraram, quando eles olharam para Jesus chorando, para Marta e Maria chorando, eles disseram: poxa vida, ele fez o cego enxergar, o que custava a ele ressuscitar Lázaro, curar Lázaro? Jesus, ele já havia mostrado